Salve, salve galerinha! Estamos aqui para mais um vídeo de história e hoje a gente vai dar continuidade ao tema Grande Guerra ou Primeira Guerra Mundial. Como eu falei no outro vídeo, a questão da nacionalidade ela era muito importante nesse período. E aí eu trouxe mais dois exemplos para vocês entenderem. Existia na Europa, por exemplo, o pan-germanismo, que era a união de todos os povos e países de origem ou de língua germânica, sob a liderança da Alemanha. A Alemanha ela queria fazer isso para ter um aumento do seu poder. Uma outra situação que aconteceu foi o pan-eslavismo. A Sérvia ela queria reunir os países de origem ou língua eslavas numa grande nação e assim garantir o fortalecimento da sua nação. E a Sérvia ela tinha um apoio muito grande dos russos, que eram próximos, né? Porque com essa aliança entre os sérvios e os russos, a Rússia conseguiria ter acesso ao mar Adriático e ao mar Mediterrâneo, o que favoreceria o comércio dos russos. Então, fora a Alemanha, com a sua rivalidade com a França, com a Inglaterra, existiam outros países, outras nações, nessas disputas por poder, né? Como o pan-germanismo ou o pan-eslavismo. E essa rivalidade ela vai crescendo e vai acabar levando ao conflito armado que a gente chama de Primeira Guerra Mundial. Então a Europa ela era um barril de pólvora. Então existiam as rivalidades entre os países, existia um conflito de interesses, uma disputa por zonas de influência onde eles teriam acesso. Mercado consumidor, a mão de obra, matérias-primas, recursos energéticos. Então a guerra ela iria acontecer. Então esses países, obviamente, eles se prepararam para quando a guerra acontecesse. Então a guerra ela não foi uma surpresa para nenhum país. Então esse período pré-guerra a gente chama de paz armamentista. Então o próprio nome já diz. Esses países, embora eles estivessem em paz, não estivessem em guerra declarada um com o outro, eles vão passar por um processo armamentista. O que é isso? Primeiro, uma produção bélica. Esses países começam a produzir armas. Outra coisa, eles começam a investir e a fortalecer os exércitos. E aí a gente pergunta, por que países em paz vão fortalecer o exército e produzir armas, quando eles poderiam estar produzindo outras coisas? Porque eles sabiam que a guerra ia acontecer e, de certa forma, eles queriam que a guerra acontecesse, porque os vencedores garantiriam acesso às terras, às zonas de influências na Ásia e na África, e assim garantiriam a sua supremacia. Eles continuariam sendo os países mais ricos do mundo. Além dessa produção armamentista, além do treinamento dos exércitos e uma série de outras questões políticas e econômicas, o que foi muito importante foi a criação das alianças. O que acontece? Esses países, eles sabem que a guerra vai acontecer. Então eles pensam o seguinte, eu vou me unir aos países mais próximos pelas ideias econômicas, políticas ou sociais e vamos construir alianças. Para quando a guerra acontecesse, eu ter ajuda. Então vão se formar basicamente dois grandes blocos na Europa. De um lado, a gente vai ter a França, a Inglaterra e a Rússia, formando a Tríplice Entente. A Rússia, lá no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, ela vai passar por uma revolução, a Revolução Russa, e ela vai sair da guerra um pouquinho antes dela terminar. Só que a Inglaterra e a França, eles vão receber o apoio norte-americano. Mas isso a gente vai ver um pouco mais para frente. De um outro lado, a gente tem a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro, hoje eles são países, né, diferentes, vai haver uma separação, e a Itália. Então, essas duas alianças, essas duas tríplices alianças, elas vão se formar e vão esperar que alguma coisa desencadeasse a guerra para que eles se ajudassem e que quem saísse o grande vencedor teria acesso às riquezas. Então, novamente, essa guerra
todas as guerras, elas têm sempre um interesse econômico. Quem vencesse a guerra, os vitoriosos teriam acesso ao domínio da Ásia e da África e das suas riquezas, ok? Esses países estavam com seu exército preparado, já haviam produzido armas e já tinham criado suas alianças. O que eles precisavam era de um motivo para que a guerra começasse. A eclosão da guerra vai acontecer com o assassinato do arquiduque austro-húngaro Francisco Ferdinando. Não que a morte de uma pessoa não seja importante, só que a morte dessa pessoa vai levar à morte de milhares. Então o que vai acontecer? Esse arquiduque estava passeando na Europa e ele foi assassinado por um estudante nacionalista da Sérvia. Então, a Áustria-Hungria era aliada à Alemanha e à Itália. A Sérvia, ela era aliada à Rússia, Inglaterra e França. Então, o que vai acontecer? A Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro, vai declarar guerra contra a Sérvia. O que a Sérvia vai fazer? Vai pedir ajuda à sua amiga, Rússia. Obviamente, a Rússia entra na guerra, porque ela queria ter acesso ao Mar Mediterrâneo, e era aliada à Sérvia, e a Rússia, obviamente, chama as suas amigas, Inglaterra e França. E a partir do assassinato de uma pessoa, a guerra eclode, ela começa. Não foi o assassinato do príncipe o principal motivo. Ele foi o estopim, foi aquilo que deu início à guerra. O real motivo foi a disputa por zonas de influência, pelas terras da Ásia e da África. Então, nesse contexto, os países acionam as suas alianças e aí tem-se início a guerra na Europa. Então, essa primeira guerra, ela acontece por uma série de questões. Por questões nacionalistas, por interesses econômicos, políticos, e ela vai durar basicamente 4 anos. Mas isso vai ficar para os próximos vídeos. Então, a aula de História fica por aqui por hoje e até a próxima aula, gente.